nós vamos conversar com o professor doutor João Marcelo de Lima Assafin. Ele que, além de advogado, é professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador da pós-graduação na Universidade Cândido Mendes e vice-presidente da região sudeste do Comped. Olá, professor, como vai? Como vai, Matheus? Um prazer estar com você aqui, finalmente. É uma honra. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Professor, 20 anos da Lei de Propriedade Industrial no Brasil. Críticas e sugestões. Nossa, isso é um marco, né? 20 anos da Lei de Propriedade Industrial. Eu lembro em 1996, quando finalmente o projeto de lei 824 se converteu em lei. Esse projeto teve uma série de problemas na tramitação, era Collor naquele momento, e de repente a OMC surge o TRIPS, que disciplina por primeira vez no comércio internacional a propriedade intelectual. Então, com esse empurrão veio a lei. Agora, vários eventos tiveram discutindo esse período de 20 anos. O primeiro até foi no dia 13 de maio passado, na Cândido Mendes. Depois um evento na EMARF. Na sequência, outro na Interfarma, na verdade, a ordem invertida. E a gente aqui no Comped também fez aqui a nossa homenagem, reunindo em volta da inovação, porque veja, a Lei de Propriedade Industrial é um instrumento que a gente precisa de crescimento econômico e desenvolvimento. E não me parece que a gente vai chegar, como foi discutido no bloco anterior, nesse desenvolvimento vendendo, exportando só commodities. Então, falando em políticas públicas, que eu também não sou especialista em políticas públicas, mas mais do que uma política de desenvolvimento, precisamos hoje de uma política anticrise. E tudo passa pela inovação, Então, quando a gente reuniu e pensou nessas mesas de trabalho, foi justamente no sentido de tentar pensar a inovação dentro desse quadro. Uma lei de inovação recente, na verdade, foi uma reforma na lei de 2013, tivemos uma emenda constitucional do final do ano passado que muda a noção de ICT, muda a noção de núcleo de inovação tecnológica, permite que instituições privadas possam ser ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia, e tudo isso para viabilizar o quê? O desenvolvimento, a cooperação, o tripé universidade, indústria e Estado, de alguma maneira, enfim, e que esses três possam, de alguma maneira, gerar ganhos de inovação que possam se tornar métodos de negócio, gerar emprego, pagar imposto, enfim, dar as ferramentas para as nossas micro e pequenas empresas competirem com as grandes. Elas não têm chance. Se elas crescem e entram numa rota de colisão das maiorzinhas ou das multinacionais, que estão bem assessoradas, bem protegidas na sua propriedade intelectual, elas não têm chance. Muitas são destruídas no meio do caminho. E às vezes por uma falha boba, por uma informalidade, por não ter assinado um documento, não ter assinado o termo de confidencialidade, não ter assinado um pré-contrato. Então é fundamental, aí foi a nossa conclusão de hoje, a cultura. Essa questão cultural, demover essa questão cultural e, ao mesmo tempo, dando as ferramentas, Então, bato palmas para esses nossos coordenadores dos núcleos de inovação tecnológica, como o Ricardo Pereira, bato palmas para esse programa inovador que é o ProfNIT, sob os cuidados do professor Tonholo, e a presença do NPI aqui, através do professor Sichel, nos ajuda a criar um canal de comunicação. Agora, o que eu acho que é muito importante em se falando de pesquisa universitária, estamos na vanguarda da pesquisa universitária em produção, sem dúvida, talvez algo em torno de 3,5% da produção mundial. E o que temos em patentes? É uma porcentagem tão ínfima, 0,00 alguma coisa, não tenho de cabeça, mas é muito menos do que a margem de erro estatística, que é 2%, tá certo? Produzimos muito pouco. E isso tem impacto adverso. E aí vamos redigir uma carta, a Carta de Brasília, há uma série de recomendações, e uma delas é dirigida à própria CAPES, que nunca teve, jamais, uma política em matéria de propriedade intelectual. Segurança jurídica, então, é fundamental para a inovação? Fundamental. E aí tem outro ponto, Que interpretação se faz dos estatutos que temos aí, das normas, A lei de inovação, na mão de um procurador de uma instituição, pode ter uma interpretação. Na outra instituição, uma outra. E aí
Aí foi até o professor Ricardo Pereira falou hoje, né? Puxa, é o mesmo direito, como é que tem duas interpretações, né? Mas o direito é assim, né? E enquanto não houver uma certa maturidade, um certo tempo de estrada, é natural que o Tribunal de Contas tenha uma interpretação que o Judiciário ainda não tem enfrentado. E a gente tem muita dificuldade, porque é claro que um juiz, como ele vai entender esse juiz que um professor DE pode fazer pesquisa e perceber royalties? É difícil de entrar. Mas a lei de inovação permite, pode sim. Mais que isso, você tem um número de horas que você pode dedicar a projetos fora da universidade, mesmo com regime DE. É a grande inovação, né? Então, você tem sim uma série de ferramentas que permitem a esse professor DE não só pesquisar, como até mesmo empreender. Porque ele não pode ser sócio-gerente, por exemplo, mas ele pode ser sócio de uma sociedade startup que explora a tecnologia que ele criou. Sabem disso? Não. É possível que tenha uma sindicância na cabeça desse professor? É provável. Então, é claro que essa insegurança jurídica é um desincentivo à criação de novas tecnologias, é um desincentivo ao empreendedorismo que a gente tanto precisa como brasileiro para crescer, para desenvolver. Mas estamos no caminho certo. Eu sou um otimista, acho que o Comped está dando exemplo disso, quantas pessoas de tantas áreas, né? Químico, um economista, várias áreas nessa nossa reunião. Vamos colaborar todos com o Profimit, vamos colaborar todos com a CAPES, se necessário, com as áreas duras e como nós, né, as ciências humanas, né? Pessoal, a gente tem que dar a mão e tentar encontrar a solução. Precisamos gerar emprego, precisamos pagar imposto, precisamos gerar desenvolvimento, precisamos gerar oportunidades. E eu acho que sem inovação vai ser muito difícil. Obrigado, professor João Marcelo, pela sua entrevista. É uma honra, é um prazer.